Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu resolvi fazer um diário de maternidade. Afinal, o Baby Gui está aqui, logo ele vai aparecer. Completou 3 meses e tanta coisa mudou nesse período que eu acho que nada na vida nos prepara para isso, mas eu queria deixar aqui registrado, assim como foi o relato de parto, para que depois eu também possa reassistir e também possa compartilhar essa experiência com outras mães que talvez se identifiquem com todas essas realidades da vida, com a maternidade aí em paralelo. Então, o Gui nasceu no dia 9 de abril, a gente está em julho, ele completou 3 meses, tem pouco tempo, e eu sinto uma grande mudança desde o nascimento dele. Eu percebo que o primeiro mês de vida, ou seja, o período em que ele foi RM, eu estava numa lua de mel, eu estava muito feliz, eu me sentia extremamente amada por Deus, eu me sentia privilegiada, eu me sentia assim muito, muito honrada de estar vivendo a vida que eu estava vivendo naquele momento. E eu relatava que era como se fosse férias sem dormir, porque estava sendo uma grande delícia ter o Gui pequenininho e tudo mais, mas foi bem desafiador quando a gente pensa na privação de sono, que é insana no primeiro mês, é insana. Também quando a gente pensa na mudança da rotina, nos medos, em ver aquele bebê tão vulnerável. O Gui teve muitos gases, muitas cólicas. Ele precisou fazer uso de antibiótico desde quando ele saiu da maternidade até 2 meses e meio de vida. Então, foram muitos fatores que contribuíram para que aquele mês fosse muito desafiador, mas nada disso tirava o brilho e encantamento que nós estávamos sendo pais de primeira viagem do Gui. Um ponto que funcionou muito nesse primeiro mês e que tem funcionado até hoje é o que vocês estão vendo aqui no fundo. Então a gente tem o bercinho dele do lado da nossa cama, a gente tem o trocador bem ali, o meu copão ali com água lá atrás. Se vocês quiserem, eu posso depois gravar um vídeo do que funcionou ou não aqui no enxoval dele. E essa logística de não sair do quarto funcionou muito, porque por si só já é muito cansativo esse puerpério. Sentia fome assim na madrugada, então eu gostava de ter assim na cabeceira algum snack para poder beliscar durante esse período. Porque era bem desafiador e às vezes eu não conseguia ficar acordada assim naturalmente. Então muitas das vezes o Felipe tinha que ficar de olho em mim para eu conseguir ficar acordada dando mamar pro Gui. Então o primeiro mês foi bem pesado. Mas em compensação o Gui dormia bem durante o dia, né? Então me faltou um pouco mais de bom senso para descansar junto dele. Muitas das vezes eu não assumia, não admitia que aquela era a realidade e eu queria continuar acordada durante o dia fazendo as outras coisas. Eu não queria dormir e ter a sensação de que eu perdi o dia. E isso talvez eu fizesse diferente. Eu entendo qual é o meu perfil, mas eu acho que ainda assim, não ter descansado durante o dia era bem desafiador durante a noite. E aí, quando o Gui fez 1 mês, foi bem no período do Dia das Mães, foi assim, um final de semana incrível, porque no sábado foi o aniversário dele, no domingo foi o meu primeiro Dia das Mães como mãe, mas na segunda-feira o Felipe voltou a trabalhar, meu noivo, né, voltou a trabalhar presencialmente. Ele primeiro estava de home office, e aí foi muito desafiador, porque eu não tinha noção de que um bebê nessa idade, com 1 mesinho, sentiria falta da presença de alguma pessoa. Não que o Felipe não fosse um pai participativo, mas eu não imaginava que já estava numa idade para sentir falta, entende? Eu achei que seria um pouquinho mais para frente. Então a primeira semana foi muito desafiadora. Do retorno do Felipe ao trabalho, eu preferi não ter contato, não receber pessoas aqui em casa se eu não precisasse trabalhar nesse primeiro momento. É algo que se mantém até hoje, mas principalmente essa primeira semana dos 2 meses foi bem desafiadora. E aí, de 1 a 2 meses, a gente foi seguindo, foi se entendendo na rotina, fomos nos entendendo na dinâmica, só eu e ele, e foi funcionando bem.
Até que chegou os 2 meses com um salto que me deixou desbaratinada. Ele só queria colo, ele não queria dormir, ele chorava o tempo todo, ele mamava muitas vezes, várias vezes eu tinha que colocá-lo no sling, no carrinho, e andar na rua sem ninguém, porque eu precisava esparecer a cabeça e eu estava ficando louca, porque eu sempre gostei muito de sair, e eu, nesse momento, né, que eu estou relatando, eu já estava 2 meses direto dentro de casa, só saindo para médico ou no máximo para casa da avó do Felipe. Quando a gente precisava de alguma logística ali pelo centro de Nova Iguaçu, estar na casa dela era fácil, cômodo para a gente. Então, foi um período bem desafiador nesse processo aí de precisar estar um pouco mais reclusa e viver esse processo de salto sozinha. Também foi um momento desafiador, porque com o retorno do Felipe ao trabalho, eu percebi que faltou um pouco mais dessa manutenção da conexão entre ele e o Gui. Então, no primeiro mês, eles se entendiam perfeitamente bem. O Gui aceitava o consolo do Felipe para todo e qualquer motivo. E aí, no segundo mês, ele já não estava aceitando da mesma forma. Então, foi muito desafiador e foi um momento em que o puerpério bateu. Porque o puerpério, aquela alteração emocional ficou muito estável no primeiro mês, eu fiquei muito, muito, muito feliz, mas quando chegou no segundo mês eu senti que aquela oscilação foi mais intensa, e aí quando ele estava com 2 meses eu decidi entrar no Pilates, eu precisei aumentar a frequência da minha terapia para 2 vezes na semana, que até a terapia eu faço online, então tudo meu ficou por online dentro de casa, e aí eu precisei ir para o Pilates para poder me sair nesse momento, sabe? Sair dessa situação que estava sendo muito desgastante para viver sozinha. E aí eu comecei no Pilates, que é perto de casa, e é 1 horinha do Pilates, mas isso tem feito uma diferença enorme para a minha saúde mental, para a minha saúde física. Foi muito importante para mim ter dado esse passo logo com 2 meses dele, e no auge dessa exaustão. Outro medo que eu tinha com 2 meses era da leva de vacina, né? Porque são das vacinas que são 3 vacinas injetáveis e uma, assim, né, de furar, né, e uma vacina de gotinha. Então eu tinha muito medo de como seriam as reações, e o Gui, nota 10, passou por aí ileso nessa questão das vacinas. De 2 para 3 meses, eu senti que nós continuamos evoluindo bastante na adaptação, na forma como a gente se entende, entender quais são as necessidades dele. E aí, nesse processo, eu também descobri um aplicativo, eu recebi indicação de uma paciente, de um aplicativo de cronometrar, Bebê Mais. Eu usava já ele na gestação, Gravidez Mais da Philips, e aí agora pós-parto tem esse Bebê Mais. E é ótimo, porque eu comecei a cronometrar quanto tempo ele estava acordado, qual era o tempo que ele poderia ficar acordado para a idade dele, e colocá-lo para dormir antes que virasse um auê, né, um grande estresse. Então, todos esses ajustes de 2 para 3 meses com certeza fizeram bastante diferença no decorrer como nós estamos. E agora que ele completou 3 meses, o meu maior medo está sendo entender como vai ser esse retorno à vida social, que nós estamos tão reclusos até o momento, mas com um pouco de esperança, porque eu estou precisando disso, sabe? Eu tenho medo de como vai ser esse retorno à vida social, porque a sensação que eu tenho é que antes o Gui estava dentro da minha barriga e eu o protegia do mundo. E agora ele está fora, ele está exposto. As pessoas não têm noção, em sua maioria. As pessoas vêm falando com o bebê, vêm encostando na mão do bebê, vêm querendo pegar o bebê. Então isso me dá muito pavor, muito pânico de pensar em pessoas tendo mais acesso e querendo pegar e encostar sem que tenha a minha autorização. Confesso que eu tenho muito medo de doença. Eu sei que em algum momento ele vai acabar adoecendo, mas no momento em que a gente fechou na nossa bolinha aí por 3 meses, logicamente ele teve toda a proteção necessária e
e nós limitamos muito mais esse contato, né, com o mundo. Então, isso limitou o contato com doenças. Mas a partir do momento em que ele vai poder voltar a sair e que a gente vai poder ter mais liberdade para poder passear, espairecer a cabeça ou simplesmente sair para resolver alguma coisa fora de casa, é natural que ele tenha mais contato com vírus, bactérias e afins. E aí eu tenho bastante medo disso. Aqui, quando a gente estava nesses 3 primeiros meses, a gente não recebeu visita de ninguém, a não ser pessoas que poderiam servir como rede de apoio para a gente. E foi excelente. No primeiro mês do Gui, ninguém vinha aqui em casa para poder ficar. Então, como o Felipe ficou de casa, era eu e ele. Minha sogra, uma vez na semana, vinha para poder faxinar a casa. A avó dele, a avó do Felipe, vinha também uma vez na semana para ajudar a gente a fazer comida, e já deixava tudo pronto, congelado. Eventualmente minha mãe vinha aqui, mas nada de ficar muito, e isso foi muito importante para a gente. A gente só começou a ter mais contato e receber com mais frequência a ajuda das pessoas aqui em casa, no momento em que o Felipe realmente voltou a trabalhar presencial. E aí, por vezes, eu precisava dessa ajuda, principalmente para eu fazer algum atendimento que eu precisasse, alguma coisa assim. Ou simplesmente uma ajuda no momento em que estava mais cansativo para ficar com ele sozinha. Mas eu tenho receio de como vai ser agora nesse novo cenário. Mas eu acredito que um dia de cada vez a gente vai vivendo e entendendo. O saldo desses 3 primeiros meses é que parte de mim acredita que já tem muito mais tempo que ele está aqui, e acredito que essa influência seja porque é uma mudança tão drástica na nossa vida e tão intensa que a gente vive ali de cabeça. Então, por isso parece ter mais tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para ele e eu não dou conta do quanto o tempo está voando, sabe? E às vezes eu me pego pensando assim de ter pressa para quando eu vou me reencontrar profissionalmente, que é o principal hoje, ou quando a gente vai poder sair para poder conhecer o mundo, fazer passeios ao ar livre ou em ambientes fechados, mas ao mesmo tempo tá tudo voando. E eu vejo a foto dele hoje com 3 meses, ele já tá tão grande, e eu comparo com ele RN, ele com 1 mês, e é um sentimento difícil de explicar essa dualidade, de que em certos momentos eu queria que a vida passasse mais rápido, em outros momentos eu queria que a vida parasse do jeito que tá. Porque não é fácil, mas é muito gostoso, é muito delicioso vê-lo descobrindo o mundo, descobrindo tudo pela primeira vez, e poder estar aqui com ele nesses momentos é muito extraordinário. É tão gostoso que, assim que ele nasceu, no auge da exaustão do primeiro mês, eu pensava, não posso viver isso só uma vez na vida. Eu preciso ter outro filho quando? Não sei ainda, não é algo para curto prazo, mas essa certeza de querer viver isso novamente é porque é um amor muito grande e que tudo voa, gente. Parece que eu tento aproveitar ao máximo e a sensação é que nunca é suficiente. Alguém sente isso? Porque eu tenho a sensação de que nunca vai ser suficiente o quanto eu estou vivendo com ele, curtindo com ele, mas a gente vai se descobrindo e redescobrindo e se reconhecendo nesse processo. Se você também é mãe, compartilhe aqui comigo como que foi esse primeiro trimestre para vocês, como que foi todo esse processo. Olha só o tamanho que esse menino tá. O Gui nasceu com 48 centímetros, 3,385 kg. E agora, com 3 meses, ele já está com 62 centímetros e 7 quilos. Então, ele já dobrou o peso de nascimento, ele já cresceu 14 centímetros, e isso também influencia, assim, de pensar, meu Deus, está voando o tempo. Mas eu espero depois poder voltar mais vezes, compartilhar mais coisas sobre esse relato da maternidade com vocês, e espero contribuir de alguma forma. Se esse vídeo te ajudou, foi importante para você, curte, comenta, compartilha. Vamos aproveitar esse espaço para poder trocar experiências nesse maternar
E se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, @NutriGiovanaMelo no Instagram. Eu sou nutricionista de gestante. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. É um beijo, filho. Olha pra lá, meu amor. Calma.